queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do culto, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, começando a semana, segunda-feira, numa expectativa grande, né? Eu quero te desejar um dia abençoado, uma continuidade, uma semana plena de confiança, de intimidade, de presença do Espírito Santo na tua vida. Amém, queridos? Amados, sexta-feira, né, agora que vem, essa próxima sexta-feira, nós vamos estar juntos na nossa primeira vigília de oração, né, ali em Nova Aliança, buscando dons espirituais, né, buscando a face do Senhor, adorando, glorificando, orando muito, né? Vai ser uma grande bênção. Não só isso, né? Mas também nós vamos clamar a Deus por cura, por libertação, por pacificação da nossa região, né? Eu estava aqui orando, estava na minha devocional e li, né, Levíticos 16 e ali descreve não uma vigília, né, propriamente dita, mas um chamado, né, dia da expiação. E hoje, pela dispensação da graça, através de Jesus, né, Jesus Cristo, que entrou definitivamente de uma só vez no Santíssimo Lugar, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Nós temos confiança de entrarmos também diante do trono de Deus, em qualquer dia, em qualquer hora, sem nos preocuparmos, né? Como diz lá em Hebreus 10, o escritor de Hebreus disse, nós devemos entrar com ousadia na sala do trono. É uma expressão que faz referência direta a nos aproximarmos da presença de Deus ou do trono da graça com total confiança, livre de medo, de culpa, né? Através do sacrifício do sangue de Jesus e do sangue de Jesus, né? Olha, no Antigo Testamento, né, nós vemos ali, uma vez por ano, acontecia o dia mais importante do calendário de Israel, que era o dia da expiação. Em hebraico, chama-se Yom Kippur, né? Era o dia em que os pecados do povo eram cobertos, né? O dia em que o sangue dos sacrifícios de animais era levado até a presença de Deus para aplacar a sua ira, né? Porque Deus é santo. E nesse dia, o sumo sacerdote fazia algo que nenhum outro israelita podia fazer, né? Ele entrava no Santíssimo Lugar, ali estava a Arca da Aliança, né? Que marcava a presença de Deus, onde Deus habitava, e nenhum sacerdote comum podia entrar ali. Nenhum levita, nenhum rei, só o sumo sacerdote, né? E só uma vez por ano. Mas ele não entrava de mãos vazias, né? Ele não entrava de qualquer jeito. A gente, lendo Levítico 16, nós vamos ver que ele descreve o que o sumo sacerdote levava, né? Diz lá, tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor e os seus punhos cheios de incenso aromático moído e o meterá dentro do véu. Brasas de fogo, incenso aromático. Então ele entrava passando pelo véu na presença de Deus, né? O versículo 13 explica o que acontecia lá dentro. Diz lá que ele colocaria o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cobrisse todo o propiciatório, né? A fumaça do incenso, ela subia, enchia o Santíssimo Lugar, cobria o propiciatório, né, a tampa da arca, onde era depositado o sangue aspergido, do sangue do sacrifício, e ali naquela nuvem perfumada, o sumo sacerdote estava diante de Deus, né? Porque é importante nós sabermos isso hoje. O sumo sacerdote, ele não podia usar qualquer fogo. As brasas tinham que vir do altar do holocausto, né? Isso fala de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida relacionada
a santidade, a obediência, né? O mesmo altar onde os sacrifícios eram queimados, né? E creiam, isso era muito sério. Nadab e Abiú, a gente vê a história desses dois homens que eram filhos de Arão, que era o sumo sacerdote. Eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor, né? Um fogo que não veio do altar e morreram na hora, está lá em Levíticos 10, né? Isso fala de uma oração vazia, de uma oração sem lastro, de uma oração que não é coberta pela graça do Senhor Jesus Cristo, uma oração sem objetividade, de santidade, de obediência, de compromisso, né, de perseverança, né? É feito de uma forma geral por alguém que está inerte, né, espiritualmente. Então, o fogo do altar era o fogo que tinha consumido o sacrifício, né? O fogo que tinha queimado as ofertas que eram levadas pelos israelitas, né? Era o fogo que tinha, vamos dizer assim, aceitado a oferta pelo pecado, né? Era o fogo que representava a justiça de Deus satisfeita. Agora, por que a Bíblia conecta o incenso à oração? Não é alegoria inventada, né? Mas é conexão com a própria Escritura. O salmista, por exemplo, no Salmo 42, ele diz: Suba a minha oração perante ti como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam o sacrifício da tarde, né? Quando a gente olha também em Apocalipse 5, João ele viu no céu taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E mais adiante, em Apocalipse 8, ele descreve que veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Ó, o incenso, né, no tabernáculo nos ensina como a oração chega ao trono de Deus, né? E em Levítico 16, quando a gente lê Levítico 16, nós vamos ver ali que mostra os elementos necessários para que essa oração seja aceita, né? Então, queridos, nessa pequena mensagem de segunda-feira, de início de semana, eu quero compartilhar com os irmãos alguns elementos que o sumo sacerdote levava e o que cada um nos ensina sobre a oração que Deus ouve. Aquilo que nós devemos, vamos dizer assim, ter atenção ao entrar na presença de Deus. A oração que Deus aceita tem base no sacrifício. Qual sacrifício? O sacrifício de Cristo, não o nosso. Não oramos por mérito próprio, não somos ouvidos porque somos bonzinhos o suficiente, né? Mas nós somos ouvidos porque o Senhor Jesus morreu por nós, né? E nós somos justificados por Ele. E ninguém chega ao Pai senão por Ele, né? Então, o fogo do altar aponta para o sacrifício que consumiu os nossos pecados. É a base da nossa oração. Por isso, nós oramos em nome de Jesus, não como uma fórmula mágica, né, ou como uma regra, né, mas reconhecendo que só temos acesso ao Pai por causa do Filho, né? Quando a gente lê em Hebreus 10, diz, como eu já mencionei no início, que nós devemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é a nossa santidade, não é a nossa santidade que abre a porta, é o sangue dele, é a oração aceita, né, que não depende de quão bonzinho nós sejamos, mas depende do quão grande foi o sacrifício de Jesus e como ele tem efeito na nossa vida, né? Então o texto ainda diz que como o sumo sacerdote levava os punhos cheios de incenso, não era uma pitadinha, né? Era uma quantidade simbólica, mas era o máximo que suas mãos podiam carregar. Isso mostra que a oração diante de Deus não deve ser escassa. Não deve ser aquela oração de meio segundo. Olha, meu nome é Davi e eu vim aqui para receber tudo que o Senhor tem para mim. Não deve ser apressado. Não deve ser meia boca. Não tem que ser uma oração de 2 minutos, dita no automático, né?
ele quer tempo, ele quer dedicação. Deus deseja que nós enchamos as nossas mãos de incenso e dediquemos a oração abundante diante dele, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e em Efésios 6, né, que nós devemos orar sem cessar, né? E disse orando todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito Santo. Claro, a ideia aqui não é ficar 24 horas de joelhos, isso é impossível, mas a ideia é que a oração não seja algo raro, ocasional, de emergência, né? A oração deve ser constante, deve ser abundante, deve encher as nossas mãos. Muita gente só ora quando está em aperto, né? Só busca a Deus quando o problema aparece, mas o sumo sacerdote, que entrava no lugar santíssimo com uma pitada de incenso, né? Ele entrava com as mãos cheias. O que nós aprendemos aqui, amados? Que Deus merece oração abundante, né? Que Deus não precisa, mas nós precisamos dele, né? Quanto mais tempo nós passamos na presença dele, mais somos transformados, né? Outro detalhe importante, né? O incenso não era oferecido em pedaços grandes. Isso me chamou a atenção. Ele era moído, era triturado, transformado em pó fino. Por quê? Porque o incenso moído queimava melhor, liberava mais aroma, subia com mais facilidade. Então, o processo de moer preparava o incenso para cumprir o seu propósito. E isso nos ensina que a oração eficaz não vem de um coração intocado, emergente, né? Mas vem de um coração quebrantado, preparado, né? Vem de alguém que está passando pelo processo, né? Que processo? O processo de transformação da mente, de santificação, né? De conformação, né? Conforme o Espírito Santo de Deus. Então, o incenso moído fala de humildade, fala de quebrantamento, de reconhecimento de que nós não somos suficientes para nós mesmos, né? O salmista diz no Salmo 51 que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor Deus. Deus não despreza o coração quebrantado, pelo contrário, é esse que ele ouve, é essa oração que sobe como incenso, né? Então não se trata de sofrimento pelo sofrimento, mas se trata de reconhecer a nossa dependência, de chegar diante de Deus sem arrogância, né? Nós devemos entender que somos nós que precisamos dele, né? A oração que Deus ouve vem de um coração preparado, não é uma coisa que emergente, né? Orgulhosa, autossuficiente, né? Mas quebrantado, dependente, rendido, humilhado. E por último, amados, eu quero falar sobre um elemento que fazia parte da separação, o véu, né? O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era uma cortina grossa e pesada que marcava o limite. Do lado de fora os sacerdotes podiam entrar, mas do lado de dentro só o sumo sacerdote, né? E só uma vez por ano, né? Vimos ali dentro do véu, ele estava na presença de Deus, e esse véu, física e espiritualmente falando, né? Ele foi rasgado, ele já foi rasgado. Quando Jesus morreu na cruz, algo extraordinário aconteceu, né? O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, né? Está lá em Mateus 27, o detalhe de alto a baixo, quer dizer, não foi de baixo para cima, não foi o homem, mas foi Deus, pela sua graça, que liberou para que nós pudéssemos entrar. O que antes era fechado, agora está aberto, né? O que antes era para um só homem, uma vez por ano, agora é para todos os filhos de Deus a qualquer momento, né? Queridos, isso é maravilhoso. O escritor de Hebreus 4 afirma que nós devemos nos achegar com confiança à sala do trono para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, né? Não precisamos mais ficar do lado de fora esperando, mas entramos, falamos com o Pai. Então, concluindo, né, para nós, o véu já foi rasgado.
O Senhor Jesus abriu o caminho. Não precisamos de sumo sacerdote humano, né? Não precisamos esperar uma vez por ano. Nós temos acesso direto ao Pai a qualquer hora, em qualquer lugar. Sexta-feira é um dia especial que nós separamos. Vamos fazer isso em unidade como corpo de Cristo. Então venha, participe, como diz a palavra em Hebreus 4, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Olha, entra no canal, entra aí no link, né? Entra no YouTube, inscreva-se nesse canal, dê o seu like, isso é muito importante, porque isso vai fazer com que essa mensagem ganhe projeção na rede social e outras pessoas tenham acesso a ela. Compartilhe essa mensagem. Amém? Fica com Deus, um dia abençoadíssimo, pleno, uma semana maravilhosa para você, em nome de Jesus. Até a próxima, queridos.